Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que eu vou falar com vocês mais um pouquinho agora. E eu fico muito feliz de saber que os meus vídeos, graças a Deus, têm alcançado bastante pessoas, né? E tem ajudado bastante pessoas, porque eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que estão felizes, que tirou proveito das coisas que eu falo. Eu fico muito feliz com isso, de saber que eu estou podendo ajudar de alguma forma, né? Ajudar alguém que tem sede da justiça, né? Que está buscando servir a Deus. E eu, com o pouquinho que eu sei, eu procuro ajudar. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que dão um like para mim, por favor. Fico muito feliz se vocês puderem fazer isso. Se vocês gostarem do meu trabalho, dá um like. Porque assim o YouTube recomenda os meus vídeos para outras pessoas também, né? Gostaria de pedir a você que não se inscreveu e que gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, é muito importante para mim, né? Quanto mais pessoas inscritas tiver, mais o YouTube vai recomendar, né? Então fico muito feliz de saber que vocês estão assistindo, estão dando like, se inscrevendo, e peço a vocês que continuem fazendo isso, por favor. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante, mas antes de mais nada eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo, para depois a gente entrar no assunto que eu quero falar, porque essa experiência vai ser como seja a porta de entrada para o assunto que eu quero falar. Olha, no meu tempo de criança, na minha infância, eu era um menino muito briguento, até porque no tempo que eu era criança, as crianças brigavam demais. Hoje não, as crianças de hoje fica aquele tanto de criança junto ali, tudo amigo um do outro. Ah, no meu tempo era só brigar. As crianças brigavam demais, né? E aconteceu um fato no ano de 1964, né? Eu tinha 10 anos, né? E conforme eu já falei, eu era muito briguento. E ali na minha cidadezinha que eu morava, a cidadezinha de Engenho do Ribeiro, município de Bom Despacho, que fica aqui em Minas Gerais, fica no oeste de Minas. Aqui na minha cidadezinha do Engenho do Ribeiro, chegou um circo de touros, ou seja, circo de touradas. Acho que hoje nem existe mais isso, né? Chegou esse circo. Então esse circo chamava Circo do Tiratema. E entre aqueles toureiros que existia ali no circo, né, que trabalhava ali, tinha um menino que tinha mais ou menos a minha idade. Esse menino chamava Messias. E correu um boato ali na cidade que esse Messias era bom de briga. O menino brigava, ele já tinha batido em vários meninos ali. Aí eu pensei comigo, deixa eu encontrar com ele. Eu vou mostrar para esse Messias quem é que é o valentão aqui no Engenho do Ribeiro. Deixa que quando eu encontrar com esse Messias, a gente vai medir forças. Eu vou mostrar para ele quem que é o valentão aqui. E comecei a provocar esse Messias. E ele não queria brigar comigo não, ele estava sempre fugindo. Eu provocava ele fugia. Quando foi um dia, esse Messias cansou de tanto fugir das minhas provocações. Meus irmãos, esse Messias me pegou e me aplicou uma surra tão grande. Ele me deu uma surra tão grande, ele me jogou no chão, me esfregou no chão assim. Eu fiquei assim, ó, com os cotovelos todo arranhado. Ele me jogou num lugar que tinha cascalho. Me deu tanto soco no rosto que eu fiquei com o rosto inchado muitos dias de tanto soco que eu levei desse Messias. Então veja, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que é que eu contei essa ilustração para vocês? Esse menino, ele chamava Messias, mas ele não era o Messias, não. Ele era o Messias aqui da terra. Ele não era o nosso Messias, não. E mesmo assim, eu fiquei todo arrebentado. Agora vocês imaginem, meus irmãos, que existem pessoas hoje que estão lutando contra Deus. Vocês já imaginaram? Eu fui lutar com um menino, um ser humano que era mais forte do que eu, apanhei tanto. Apanhei demais. Agora vocês imaginem a pessoa aqui na terra que quer lutar contra Deus, o Todo-Poderoso. Mas aí o irmão pode me falar assim, olha, mas ninguém luta contra Deus. Luta sim.
A pessoa luta contra Deus. A Bíblia mostra para nós que luta. Eu vou mostrar para vocês que é possível a pessoa lutar contra Deus, né? Vou mostrar para vocês como que é possível, né? É possível por isso. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 33 a 42, aqui mostra um relato muito interessante que mostra que é possível o homem lutar contra Deus. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o relato desde o início. Você sabe que Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para cumprir um propósito. Jesus Cristo veio com um propósito determinado por Deus para cumprir. Mas aquele propósito que Jesus Cristo veio para cumprir mexeu com a posição dos fariseus. E os fariseus não gostou do propósito de Deus que Jesus Cristo veio cumprir. Então os fariseus tentaram barrar a obra de Deus aqui na terra. O que os fariseus fizeram? Os fariseus mataram Jesus Cristo. Eles pensaram que eles matando Jesus Cristo, o propósito de Deus estava eliminado. Mas não. Os apóstolos arregaçaram as mangas e chegaram e botaram para frente. Dentro de pouco tempo, os apóstolos já tinham conseguido outros discípulos e a obra de Deus crescia mais e mais. Em vez da obra de Deus acabar com a morte de Jesus Cristo, ela estava só crescendo. Então, mais uma vez, os fariseus tentaram matar os apóstolos. Assim como eles mataram Jesus Cristo, eles queriam matar os apóstolos. Aí levaram os apóstolos para o Sinédrio e estavam planejando matar os apóstolos. Aí, um certo fariseu ali, chamado Gamaliel era um fariseu respeitado, era um homem da lei, né? Era um homem da lei, um homem muito respeitado ali no Sinédrio. Aí Gamaliel chamou ali os seus colegas ali, os outros fariseus, e disse para eles: olha, eu, se fosse vocês, deixava esses homens embora, ou seja, deixa os apóstolos embora. Por quê? Isso que eles estão fazendo, o que é que eles estão fazendo? Eles estavam pregando ali para todos que Jesus tinha morrido, mas tinha ressuscitado. A doutrina que eles pregavam ali era a ressurreição de Jesus. E os fariseus diziam que os apóstolos estavam enchendo Jerusalém com aquela doutrina. Então eles queriam parar aquela doutrina de um jeito ou de outro. Então, onde levou Gamaliel a dar a eles esse conselho: olha, não mexa com esses homens, porque se essa obra que eles estão pregando, se essa obra não for de Deus, por si mesmo ela se desfaz. Aí ele citou o exemplo de 2 líderes religiosos daquele tempo, que conseguiram reunir muita gente em volta de si, e depois eles morreram, e aquelas pessoas que estavam servindo a eles se dispersaram. Então ele citou o exemplo desses 2, Teudas e Judas. Ele citou o exemplo ali de Teudas e Judas. Judas, o Galileu. Então o que ele falou? Ele falou: olha, esses 2 homens, Judas, o Galileu e Teudas, conseguiram reunir muitos homens em torno de si. Como a obra que eles pregavam não era de Deus, eles morreram e as pessoas se dispersaram. Aí ele avisou para os fariseus: olha, mas toma cuidado. Essa obra que esses homens estão pregando, se ela for de Deus, ninguém consegue pará-la. E vocês, fariseus, meus amigos, que ele disse para eles, vocês, tentando combater essa obra que esses homens estão pregando, se essa obra for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, pelo que esse fariseu Gamaliel mostrou, é possível a pessoa lutar contra Deus. A pessoa que luta contra os propósitos de Deus, ele está lutando contra Deus, né? Então veja que hoje, por exemplo, pode ter muitas pessoas lutando contra Deus. A obra de Deus
ela está evoluindo, a obra de Deus não parou. Isso que aconteceu dos fariseus tentar matar os apóstolos foi por volta do ano 40 depois de Cristo. Naquela ocasião tinha poucos discípulos, mas daí para cá a obra só cresceu, apesar de tanta gente lutando contra a obra de Deus. Muita gente lutando contra a obra de Deus. Agora, os irmãos podem perguntar assim, ó, mas como é que nós podemos lutar contra Deus? O que eu estou fazendo? Qual atitude que eu tomo na minha vida que eu posso demonstrar que eu estou lutando contra a obra de Deus? Né? Então, nós podemos mostrar que estamos lutando contra Deus, né, quando nós estamos fazendo oposição à obra de Deus e nós estamos lutando contra Deus. Ou quando que... Agora você pode me perguntar, quando que estamos fazendo oposição à obra de Deus? Eu vou citar vários exemplos aqui, ó. Meus irmãos, quando você fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, em vez de ler a Bíblia para tirar proveito dela, você lê a Bíblia para encontrar possíveis erros, você está lutando contra a obra de Deus. Quando você, ao invés de ver Deus como um Deus de amor, você vê Deus como um carrasco, você está lutando contra a obra de Deus. Quando vemos injustiças em Deus, em vez de ver justiça, estamos lutando contra a obra de Deus. Quando dissemos que Jesus Cristo é uma lenda criada por homens, como muitos dizem por aí, nós estamos lutando contra a obra de Deus. Quando falamos que a obra redentora de Cristo é uma farsa, igual muitos dizem, estamos lutando contra a obra de Deus. Ou seja, quando somos indiferentes ao plano de salvação de Deus para a humanidade, nós estamos lutando contra a obra de Deus. Agora, meus irmãos, eu mostrei aqui alguns exemplos de como a gente pode lutar contra a obra de Deus. Mas é claro que existem muitos outros. Isso aqui, se eu fosse falar todos aqui, certamente o vídeo ficaria bem grande. Então, há muitas atitudes que nós podemos estar tomando, que nós podemos estar lutando contra a obra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque contra a obra de Deus, nós lutar contra Deus, meus irmãos, nós nunca vamos prevalecer. Sempre Deus vai prevalecer. Porque eu vou citar para vocês um exemplo aqui. Naquela ocasião que os fariseus tentaram matar os apóstolos, aquilo ali por volta do ano 40, mais ou menos, né? Aproximadamente ali por volta do ano 40. Ali os apóstolos, ali os discípulos, era por volta de 120 discípulos. Era por volta de 120 discípulos que existia naquela época. Agora hoje, 1800, por volta de 1800 anos depois, você sabe quantos cristãos existem no mundo? Em todo o mundo? Vocês têm ideia? Alguém de vocês tem ideia? Quantos? Hoje em dia nós temos por volta de 2 bilhões e 300 milhões. 2 bilhões e 300 milhões de cristãos esparramados em todo o mundo. Então, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Apesar de desde aquela época ter alguém tentando parar a obra de Deus, e nunca deixou de ter alguém tentando parar a obra de Deus, vocês acham que Deus está perdendo ou ganhando essa guerra? Essa luta? Pelo tempo, aliás, pelo tanto de discípulos que temos, pelo tanto que tinha naquela ocasião, por volta de 120. E 1800 anos depois, nós temos 2 bilhões e 300 milhões aproximadamente. Quem está ganhando essa guerra? Deus ou seus opositores? Está na cara que é Deus, né? Está na cara que Deus está ganhando essa guerra e vai ganhar sempre. Não importa o quanto que o homem luta contra Deus, não importa o que o homem faça, Deus sempre vai ganhar essa guerra. Agora, meus irmãos,
Eu vou fazer uma comparação para vocês aqui, uma comparação que vocês vão notar o que significa o homem tentar barrar a obra de Deus. Aqui na minha região tem uma formiguinha minúscula, chamada formiga lava-pé. Eu não sei se você aí de qual região que você está me assistindo, se você conhece essa formiguinha. É uma formiguinha minúscula, ela senta aqui no pé da gente e morde, que arde, que chega a queimar. Essa formiga chama formiga lava-pé. É uma das menores formigas que existe. Então, o homem, o ser humano, tentar barrar a obra de Deus, é mesmo que essa formiguinha aqui, uma formiguinha lava-pé dessa, parasse na frente de uma locomotiva e mandasse a locomotiva parar e dissesse: eu te ordeno que pare. Já pensou? Uma formiguinha tentar parar uma locomotiva? Será que ela vai conseguir? Assim é o ser humano tentar parar a obra de Deus. Nada que o ser humano faça, ele não vai parar a obra de Deus. Portanto, o que nós devemos fazer, e que todos nós deveríamos fazer, é aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, aceitar que Cristo morreu pela nossa redenção, para a nossa salvação, e que sem Deus nós não somos ninguém, e ficar do lado da obra de Deus, e ajudar outros que também, porventura, ainda estão indecisos, ou não têm uma fé firme, poder ajudar a eles a chegar também, a conhecer esse Deus verdadeiro, e conhecer a Cristo, nosso Salvador, nosso único Senhor e Salvador. Não existe outro.